Olá, seja muito bem-vindo de volta a mais uma aula do nosso curso de Marketing Imobiliário. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo maior site de buscas do mundo. Que o Google é o maior site de buscas do mundo, todo mundo já sabe. Agora, você sabe qual que é o segundo maior site de buscas do mundo? É a hora de conhecer. Isso mesmo, YouTube. YouTube é muito mais do que uma plataforma onde você pode publicar os seus vídeos, onde você pode assistir vídeos e onde você pode interagir com conteúdos. O YouTube hoje é o segundo maior site de buscas do mundo. O YouTube, que por sinal também é do Google. E agora uma curiosidade, você sabe qual é a característica de busca mais realizada dentro do YouTube? O YouTube fez um levantamento desse no mundo e as palavras com a expressão how to em inglês, isso o equivalente ao mundo todo, ou seja, expressões como fazer, é considerado a categoria mais buscada dentro do YouTube em todo o mundo. E por que isso interessa para você do mercado imobiliário? Interessa principalmente porque se as pessoas estão buscando como fazer algo dentro do YouTube, significa que elas estão precisando deste conteúdo e elas estão buscando uma explicação muito mais visual, muito mais vídeo, muito mais multimídia para se instruírem, para poderem fazer melhor determinado tema. Quando a gente falou na nossa aula sobre o conteúdo como ponto central da nossa estratégia de marketing digital, aqui no YouTube a gente tem uma excelente oportunidade de reforçar isso ainda mais. Pessoas que estão fazendo buscas sobre como fazer, como saber determinado assunto, muito provavelmente também durante o processo de busca por um imóvel, elas estão no YouTube querendo tirar as suas dúvidas. Como fazer um financiamento imobiliário? Como resgatar o meu fundo de garantia? Como obter condições favoráveis em uma negociação? Como economizar na locação de um imóvel? Estes são só alguns exemplos de palavras que estão sendo buscadas neste exato momento dentro do YouTube. E se você tem essa informação para poder passar para o seu potencial cliente, você tem uma grande oportunidade. Neste exato momento, pessoas estão buscando sobre esses temas. E se você tem esta resposta dentro da sua empresa para poder passar para essas pessoas, imagina a oportunidade que você tem de atrair este potencial cliente e ajudá-lo a conquistar a sua casa própria, ajudá-lo a locar o imóvel com mais facilidade. Um detalhe importantíssimo. Quando a gente fala em YouTube, a gente fala muito mais do que o YouTube. A gente fala em consumo de vídeo como conteúdo. A gente fala em plataformas de exibição de vídeo. Hoje, o Brasil é o país que mais cresce no mundo em consumo de vídeo. O crescimento de exibições de vídeo no Brasil ele é exponencial e isso significa que a geração Y, ou seja, a geração dos millennials, que está entrando no mercado de consumo com muito mais vigor para produtos de altíssimo valor agregado, como é o caso de um imóvel, ela está buscando conteúdos em vídeo. E se você deseja vender para esta geração, se relacionar com esta geração, é praticamente uma obrigação ter o seu conteúdo em vídeo. E o melhor de tudo, o YouTube é uma das plataformas mais democráticas que existem de mídia. Ou seja, a partir de um conteúdo gravado que você disponibiliza nessa plataforma, você pode criar a sua própria audiência, que muitas vezes pode superar a audiência de um canal. Quando você começa a ver estatísticas de visualização dos principais vídeos do YouTube, você vê que eles superam e muito a audiência de muita televisão aberta no Brasil. Ou seja, um conteúdo postado gratuitamente no YouTube, ele tem um poder de alcance, ele tem um poder de gerar audiência muito maior do que uma rede de televisão. E aí eu te pergunto, quanto custa 30 segundos no intervalo do Jornal Nacional na TV Globo e quanto custa 30 segundos no mesmo horário no intervalo do Jornal Nacional em um vídeo postado no YouTube que muito provavelmente o seu potencial cliente está assistindo no mesmo horário? Faz as contas. Creio que a essa altura você já está mais do que convencido que você deve estar no YouTube. Creio que você está mais do que convencido que você deve produzir vídeos, que você deve apresentar o seu imóvel em vídeo, que você deve produzir vídeos explicando para o seu potencial cliente questões referentes ao processo de compra, ao processo de busca do imóvel, que você já se relaciona com o seu cliente a partir de vídeos. Eu imagino que a essa altura do campeonato isso está mais do que claro para você.
E talvez agora você está se perguntando, mas como que eu posso produzir vídeos de qualidade para serem disponibilizados nessa rede social? Bom, essa é uma outra boa notícia. A produção de vídeos hoje também está extremamente democrática. Quando a gente fala em vídeos para a internet, vídeos para plataformas como o YouTube, não necessariamente as pessoas esperam uma superprodução. Não necessariamente as pessoas esperam que você contrate uma produtora, uma atriz de horário nobre e faça um vídeo extremamente bem produzido. As pessoas estão muito mais preocupadas com o conteúdo da mensagem que você quer passar. As pessoas estão muito mais preocupadas com a sua mensagem de fato que você tem para poder passar. E esse é um indício de que não há limitante, não há nada que te impeça de fazer bons vídeos e disponibilizar nessa rede social. Seja um vídeo produzido a partir do seu próprio telefone celular, ou seja, um vídeo onde com a câmera do seu telefone você gravou alguém falando com uma boa entonação, uma boa dicção e uma boa locação, ou seja, um bom cenário, um bom ambiente, você já tem material mais do que suficiente para poder subir no YouTube, subir na sua rede social e começar a atingir esse público que hoje você não atinge ainda, esse público com o qual você ainda não fala. Mas, se você quiser sofisticar um pouquinho, ainda assim sem gastar, uma outra excelente notícia. O próprio YouTube disponibilizou um aplicativo que se chama YouTube Director, onde você pode baixá-lo, gravar no seu celular, gravar vídeos a partir da câmera do seu celular e editar vídeos com aspecto extremamente profissional, incluindo trilha sonora e automaticamente já postar no YouTube, já postar na rede social. Você mesmo consegue fazer esse trabalho sozinho. Supondo que você é um corretor de imóveis ou que você é uma pequena empresa que não tem um recurso muito grande, mais uma vez, boa notícia, você pode concorrer em pé de igualdade com aquela construtora grande, aquela incorporadora grande que está na televisão, na sua cidade, que chegou assustando o mercado, que está no intervalo da novela fazendo a divulgação. Você consegue, na mesma faixa de horário, com um vídeo também bem produzido, concorrer em pé de igualdade com ela. Agora, se você quiser maximizar ainda mais os seus resultados, você pode também disponibilizar uma verba, que não precisa ser muito grande, para promover os seus vídeos dentro da rede social. Ou seja, você consegue fazer com que ele seja mais visto, atinja um público que você também vai segmentar e, consequentemente, ter muito mais visualizações, ter mais engajamento com o seu conteúdo. E de que maneira você pode promover os seus vídeos de uma maneira publicitária, de uma maneira paga? Através da própria ferramenta do Google de publicidade. O YouTube também é propriedade do Google, foi adquirido pelo Google por uma pequena bagatela de 6,5 bilhões de dólares e disponibilizou na mesma plataforma de anúncios todos os critérios, todas as segmentações para que você possa promover os seus vídeos lá e assim atingir mais pessoas ainda. E para finalizar essa aula explicativa sobre o YouTube e todo o seu potencial para o mercado imobiliário, eu queria fazer uma pequena reflexão com vocês. O exemplo que eu passei de que 30 segundos no Jornal Nacional da TV Globo custa uma pequena fortuna e os mesmos 30 segundos no horário do Jornal Nacional, porém dentro do YouTube não vão te custar nada, ele é muito representativo sobre a maneira como nós estamos consumindo conteúdo hoje em dia. Ou seja, na sua própria casa você pode fazer essa experiência. Mesmo que as pessoas estejam na chamada faixa de horário nobre, que é o horário que compreende entre o Jornal Nacional e a novela das 9, mesmo que neste horário as pessoas estejam assistindo à televisão, pode fazer o teste, está todo mundo ou com o celular ou com o tablet na mão, consumindo conteúdo e muitas vezes este conteúdo é o YouTube. Repare só. Esse fenômeno das multitelas ele é cada vez mais comum. Ele é tão comum que a própria NET, que é uma operadora de TV a cabo, criou uma campanha publicitária onde ela usa o termo multitelay para poder explicar como que a NET pode estar disponível em todos os dispositivos. As pessoas consomem conteúdo cada vez mais em todas as telas, tablets, smartphones, computadores, além da televisão. Ou seja, o horário nobre não existe mais. O horário nobre hoje ele é individual. É muito subjetivo. Eu posso ter o meu horário nobre, que muitas vezes é 11h30 da noite, que é o horário onde eu assisto vídeo on demand, sob demanda. Na hora que para mim é a hora mais importante, é a hora onde eu consigo ter tempo, é a hora onde eu consigo ter mais atenção. Da mesma forma,
Para uma outra pessoa, essa hora pode ser 3 horas da tarde, essa hora pode ser o intervalo de almoço, essa hora pode ser de manhã no caminho para o trabalho, ou seja, cada um possui o seu próprio horário nobre. Entender este comportamento de consumo mais do que justifica estar dentro dessas plataformas de vídeo com conteúdo segmentado, preparado, exclusivo para auxiliar o seu cliente no momento onde ele está precisando daquela informação. Para resumir, lembre-se, o YouTube é o segundo maior site de buscas do mundo e o termo mais procurado é como fazer. Baseado nisso, tire suas conclusões, crie seu conteúdo e tenha mais sucesso dentro dessa rede social. Um abraço e até a próxima aula.